Curso de hacker é um curso completo em 10 módulos com 2 CDs por módulo. Os alunos VIP recebem material extra. Esse material é composto de CDs adicionais, filmes em formato VCD, livros impressos e e-books. O curso total tem mais de 300 videoaulas para PC e 80 lições para download. São mais de 1.600 páginas de material exclusivo. O curso é ministrado por mim, professor Marco Aurélio Thompson, atual presidente da ABSI, Associação Brasileira de Segurança na Internet, e também consultor do SEBRAE. Sou autor de mais de 10 livros, sendo 5 sobre segurança de rede. Isso me qualifica a ministrar este curso. Temos um atendimento que funciona 24 horas, e esse atendimento ele é feito por e-mail, por telefone e através da nossa lista de discussão no Yahoo Groups. Este é o módulo 3, Cracker. Neste módulo vamos aprender tudo sobre quebra de senhas. A quebra de senhas é uma das mais importantes habilidades que um hacker precisa dominar. Embora no módulo 2 nós tenhamos visto proteção, será possível aumentar a segurança do seu PC ou rede a partir das informações deste módulo. Pois uma vez que você saiba como as senhas são quebradas, você poderá tomar providências para evitar que isto ocorra com você. Infelizmente, verá também que nem sempre a proteção é possível. A palavra crack tem como significado quebrar, romper, rachar, estalar. Cracker é o biscoito de água e sal. Também cracker é usado para identificar bombinha, busca-pé. Craquear é um neologismo, ou seja, é uma palavra que não existe, embora com o uso ela possa vir a ser incorporada no dicionário. Craquear em informática refere-se ao ato de quebrar senhas e proteções de sistemas e programas. Hacker versus cracker. Já explicamos no módulo 1 que a imprensa generalizou o uso da palavra hacker. Na prática não existe diferença ou hierarquia. Você não vai encontrar na internet hacker classificado por hierarquia, onde cada um tem que obedecer o outro. Isso não existe. Qualquer ação que envolva quebra de segurança nos meios informáticos será atribuída a um hacker. Já a imprensa especializada, essa que publica revistas sobre segurança e revista de informática, embora tenha menor poder de fogo que a imprensa de massa, ela ainda tenta separar os kids de hacker e atribui as atividades ilícitas aos crackers. Mas para a grande maioria das pessoas, se envolveu com atividade ilícita envolvendo informática, é hacker, independente de como a imprensa especializada tente classificar. Cracker, uma palavra inexistente no nosso dicionário, pelo menos por enquanto, servirá para designar tanto aquele que quebra a senha de programas e sistemas, quanto ao hacker que comete atos ilícitos. Hacker versus freaker. O freak é o hacker especializado na quebra de senhas dos sistemas de telecomunicações. As atividades freaker não se restringem à quebra de senhas. Um freaker poderá também fazer ligações telefônicas sem pagar, congestionar linhas e centrais telefônicas interferindo em satélites, interceptar conversas, a famosa escuta, acessar recursos secretos das centrais públicas e privadas, reprogramar, clonar e alterar as características de um telefone celular, acessar fax, caixa postal de voz ou secretária eletrônica para ouvir as mensagens da vítima. Se você usa uma secretária eletrônica, um freak poderá acessar essa secretária eletrônica de qualquer telefone que ele tem acesso e ouvir as suas mensagens. O freak também ele acessa a internet sem pagar, usando linhas 0800 ou fazendo ligações a cobrar. E para isso ele procura na rede da empresa usando uma técnica chamada war dialing. O módulo Freaker do curso de hacker apresenta as principais técnicas Freaker. Mas por tratar-se de um assunto bastante amplo, criamos um curso completo de Freaker também em 10 módulos. Hacker versus Waris. O Waris é o hacker especializado na quebra e distribuição de softwares, ou seja, o pirata, o cara que faz pirataria. Antes das redes peer-to-peer, os sites Waris eram bastante disputados. Achar um programa era muito difícil, não existia quem vendesse, era muito difícil. Ou você conseguia com um colega, ou você procurava os sites Waris, que eram muito disputados. E ficavam pouco tempo no ar.
Atualmente, principalmente para nós brasileiros, é mais seguro e vantajoso comprar programas piratas através dos classificados do jornal ou usar programa de compartilhamento de arquivos. Acessar um site WARES atualmente é muito arriscado. Não é o perigo de ser preso, isso é muito difícil. É que a maioria destes sites são armadilhas com oferta de serviços de pornografia online, cassinos e se prestam a instalar programas maliciosos no seu computador. Se você visita um site WARES, pode ocorrer de ser instalado um discador internacional no seu computador e o seu computador fazer uma ligação para um provedor fora do Brasil. Final do mês virar uma conta telefônica com ligações internacionais sem que você saiba como é que ocorreram essas ligações. Apesar do declínio, sites WARES não sumiram por completo. Alguns grupos de hacker, principalmente os localizados no exterior, mantêm sites WARES para troca e distribuição de programas específicos, geralmente programas que não são programas fáceis de encontrar e programas do mundo hacker. O que faz um cracker? O cracker usa técnicas hacker para descobrir como quebrar a proteção de sistemas dos mais diversos tipos, geralmente protegidos por senha de acesso. Para atingir seu objetivo, o cracker pode ou não usar ferramentas. Então temos que desvincular essa ideia de que para que exista o hacker, tem que existir uma ferramenta. A ferramenta é um instrumento. Não é por ter a ferramenta que o hacker é hacker. A questão não é se a proteção pode ser quebrada, e sim quando será quebrada. Quebra de senha em segundos, sem qualquer planejamento ou ferramenta, só existe em filmes. No filme Caçada Virtual, Mitnick usa dezenas de máquinas interligadas para quebrar a criptografia de um arquivo. No mesmo filme há uma cena em que ele demonstra impaciência enquanto a ferramenta trabalha para quebrar a criptografia. No kit de ferramentas de um hacker, não pode faltar programas de quebra de senha. Como agem os crackers? Da mesma forma que o hacker, tudo começa com a definição do alvo e objetivo. Em seguida é traçado o perfil. Quanto mais soubermos sobre o alvo, maiores são as chances do objetivo ser alcançado. Um dos nossos alunos fez o dever de casa, ele fez o perfil da vítima e descobriu que o nome do cachorro era Paquito. E esse era o nome da senha que a pessoa tinha. E com isso, esse aluno conseguiu acesso não autorizado. Não houve necessidade de ferramenta para ter acesso ao e-mail do alvo. Tipos de proteção por senha. Um sistema pode estar protegido por senha de uma das seguintes formas. O sistema pode estar protegido apenas pela senha. Ou seja, você digita alguma coisa, pode ser um número, uma frase, uma palavra, uma combinação qualquer, e já libera, já tem acesso. Exemplo disso é a BIOS, que dá acesso ao CMOS Setup ou até a própria máquina. Um programa que pede um número de série, um site ou um sistema que pede um CPF, ou um número de matrícula, ou um número de registro, ou seja, apenas um código será necessário para que o sistema se torne acessível. Num segundo momento, nós temos a proteção que usa nome de usuário e senha, podendo ser também o número de usuário, ou o nome de usuário, ou um e-mail, mais a senha. Então, como exemplo desse tipo de proteção, nós temos a área de restrição de um site, temos uma intranet de uma empresa, temos o e-mail, que você digita o e-mail e mais a senha, temos um logon na rede. Um outro sistema de proteção, ele engloba um nome, uma senha e mais uma palavra ou uma frase secreta. Desse tipo nós podemos citar sistemas de recuperação de senha de e-mail, autenticação de bancos online e vários outros que envolvem o nome do usuário, a senha e mais uma confirmação, uma contrassenha ou palavra secreta ou chave. A autenticação também pode ser feita através dos dados pessoais ou complementadas pelos dados pessoais. Serviços públicos, que você entra com o CPF e a partir dali descobre endereço, nome completo e tudo mais. Por exemplo, a Receita Federal, se você entrar com o CPF, você descobre o nome da pessoa. A partir daí, com esse nome CPF, você já pode entrar num sistema como, por exemplo, de serviço de telefonia, um serviço público, já obter endereço, né, obter o telefone, e com isso você vai puxar tudo sobre esse alvo.
Então é muito cuidado nós devemos ter na hora de colocar nossos dados na internet. Call center, sistema de telemarketing, que você, a partir de uma quantidade de informações, você pode obter determinadas outras informações. Então, um cartão de crédito, se você começar a confirmar certos dados, você poderá pedir uma segunda via para outro endereço. Alguns bancos pedem a data do nascimento, o cartão de crédito que pede o código de segurança, um número que fica no verso, na área da tarja, ou a data de validade, ou a via do cartão, o endereço, a filiação. Ou seja, quanto mais informação você tem, mais fácil fica para você burlar um sistema desse tipo de autenticação, que você, ao entrar com uma informação pessoal, você obtém outras. Há também o sistema de proteção, que é auxiliado por um hardware ou algum dispositivo externo. Como exemplo, nós podemos citar uma trava de software conhecida no mercado como hard lock. Tem o cartão de banco, que o dispositivo é o cartão, ou o cartão de crédito, smart card, ou seja, toda vez que você precisa de um acessório, é esse sistema que a gente está falando. Esse sistema ele é um pouco mais difícil, porque você vai precisar do acessório ou clonar o acessório. Biometria. A biometria ela tem sido cada vez mais utilizada, só que também não é tão comum o sistema de biometria para segurança. A biometria ela usa parte do corpo para confirmar se você é você mesmo. Então temos como exemplo a impressão digital, a impressão palmar, a íris, o reconhecimento da voz. Esses são os tipos de proteção por senha. E são esses tipos de proteção que o hacker ele vai burlar. Ele vai encontrar meios e mecanismos de burlar cada um desses sistemas de proteção. Criptografia e criptologia. A palavra criptografia vem do grego e quer dizer escrita oculta ou escondida ou escrita secreta. O cripto significa oculto e o grafos é escrever, é gravar. Criptologia é a ciência que estuda cifragem e decifragem de mensagens. Estes assuntos nós vimos no módulo 2. Esse módulo 3 ele trata justamente da quebra da criptografia. Se você tem alguma dúvida sobre criptografia, visite esse site que eu estou indicando, que ele tem bastante material sobre o assunto. O que vamos aprender neste módulo 3? Atualmente as senhas são encontradas nos mais diversos sistemas e aparelhos. Então não é só sistema que você tem senha, você já está encontrando micro-ondas com senha, televisão com senha, sistema de TV a cabo com senha, videocassete com senha, DVD com senha. Então a senha ela já está sendo usada em vários outros mecanismos, até em fechaduras de residências modernas você já encontra fechaduras com senha. Hotéis geralmente não tem mais sistema de chave. Hotéis têm usado smart card e fechaduras eletrônicas, que são programadas para cada cliente e é programado um código. Nesse módulo nós não vamos abordar a quebra de senha de roteador, telefone, fax, secretária eletrônica com tranca digital, aparelho TV por assinatura, ou seja, esse módulo ele não entra nessa área, até por não fazer parte desse módulo. O que nós vamos ver nesse módulo é como quebrar senha da BIOS, senhas e arquivos PWL. Esse arquivo PWL é do Windows mais antigo. Então você às vezes tem uma rede de uma escola com um servidor 2000, por exemplo, ou Linux, e você tem as máquinas, as estações de trabalho, com Windows 1000, Windows 98, e se o administrador da rede logou numa dessas máquinas, a senha dele ficou lá no PWL. Então, você pegando esse PWL, nós vamos ver como é que isso é feito, você poderá descobrir senha de um monte de gente lá na rede da sua empresa, mas só tem PWL esses sistemas mais antigos, 95, 98, o Millennium. Senhas de proteção de tela, senhas de serviço de troca de mensagens, senhas de compartilhamento, aquelas senhas que quando você digita aparecem em forma de asterisco, senhas de autenticação, senhas armazenadas no sistema. Então nós vamos ver uma forma de recuperar todas as senhas que estiverem armazenadas no sistema.
Isso é muito arriscado, porque se você senta na máquina de alguém e usa esse programa que eu vou demonstrar aqui nesse módulo 3, você vai ver tudo quanto é senha que essa pessoa tem, de e-mail, de mensagem instantânea, FTP, qualquer senha que essa pessoa tiver ali, você vai ver. Vamos ver também as senhas dos serviços TCP/IP, né, do protocolo TCP/IP, que inclui a senha do e-mail, tanto para receber como para enviar, de FTP, de página protegida. Nem todo tipo de página protegida nós vamos ver nesse módulo, porque alguns tipos de páginas protegidas elas são quebradas mediante uso de programação, o que não é o caso desse módulo, ou então mediante uso de exploit, que também não é o caso desse módulo. Senhas de arquivos, arquivos de todos os tipos, são mais de 30 tipos de arquivo diferentes. Senha de supervisor de conteúdo. Algumas quebras de senha, como já disse, fazem parte de um processo de invasão de servidores e serão tratadas posteriormente em outros módulos ou cursos, como, por exemplo, a obtenção remota da senha do administrador da rede, incluindo rede sem fio, senha de desbloqueio de telefone fixo, celular, central, caixa postal de voz, secretária eletrônica, fax. Alguns tipos de compartilhamento não serão vistos nesse módulo porque fazem parte do módulo Linux ou invasão de servidores Windows. Alguns tipos de senha de e-mail ou de páginas protegidas que dependam do conhecimento de programação, como injeção de SQL ou PHP, ou scan. Lembre-se que esse é um curso em 10 módulos. O módulo 3 representa apenas 30% do conteúdo do curso. Ainda tem muita coisa pela frente. Para que senha? É o mesmo que perguntar para que trancar a porta. Da mesma forma que você não quer ver ninguém entrando em sua casa ou empresa sem a sua permissão, não vai querer ninguém acessando seus arquivos ou informações pessoais sem que esteja autorizado a fazer isso. A função da senha é restringir o acesso a um sistema, programa, ambiente, documento, informação, equipamento ou recurso da rede, incluindo os compartilhamentos. É crime quebrar uma senha? Depende. A nossa legislação está desatualizada, isso aí todo mundo já sabe. Mas no Brasil, quando um crime ele não é tipificado, quer dizer, o crime não existe no Código Penal, caso haja interesse do juiz, ele pode procurar uma lei que possa ser usada para enquadrar aquele crime. Então não é bom confiar que pela inexistência de uma legislação que você pode sair fazendo o que quiser, porque não funciona assim não. Uma invasão de e-mail, por exemplo, ela pode ser enquadrada na mesma lei que pune a violação de correspondência. A quebra de software pode ser enquadrada na lei de violação de direitos autorais, ou pode dar em nada, como foi o caso de um rapaz que descobriu como quebrar as senhas dos arquivos PDF e foi processado pela Adobe. A quebra de senha de um arquivo do Word pode ser enquadrada como invasão de privacidade ou espionagem industrial, depende do que tiver nesse arquivo. Apesar de ser possível punir um hack que quebra uma senha, na prática será difícil encontrar um provedor ou autoridade dispostos a colaborar com a vítima. Quero dizer com isso o seguinte: imagina que você tem uma conta no BOL. Alguém vai, quebra a senha do BOL. O BOL é um serviço gratuito de e-mail. Você mandar um e-mail reclamando lá para o suporte, o mais provável é que eles nem respondam o seu e-mail. Entendeu como é que funciona? Já uma Globo.com que você esteja pagando, já é mais fácil, só que ela também não vai se preocupar em ver judicialmente quem quebrou. O máximo que ela vai fazer é te dar outra senha e pronto. E se você for, por exemplo, numa delegacia, denunciar que quebraram a sua senha, da mesma forma, eles vão querer que você prove isso. Você não pode chegar numa delegacia sem ter prova do que você está dizendo. E como é que você vai provar que quebraram a sua senha? Ok? Então, é uma situação muito complicada. O ideal é você se proteger para não ter a sua senha quebrada e não se aproveitar dessa fragilidade da lei para quebrar a senha dos outros. Como eu já disse, né, para que exista um crime, deve existir antes uma lei que o tipifique.
Também é preciso que haja uma denúncia, alguém denunciar, que essa denúncia seja aceita e que existam provas contra quem se está denunciando. E não é fácil isso não, viu? Ainda mais nesse meio de informática, é conseguir provas contra alguém. O promotor vai perguntar onde está a prova, né, de que a pessoa que você está acusando realmente invadiu o seu e-mail. E aí é que a porca torce o rabo, porque não vai ser fácil encontrar uma prova dessa. E quem tem que provar é quem acusa. Não é quem invadiu provar que não invadiu. Isso não existe. Se um hacker estiver usando um micro promíscuo, aquele micro que todo mundo usa, né, como de cybercafé, um serviço proxy, ou um micro sequestrado, quer dizer, ele invade o computador de alguém e a partir desse computador invadido é que ele faz a segunda invasão para quebrar a senha. Aí é que não vão achar mesmo o culpado. Da mesma forma, se eu pegar um software protegido e quebrar a proteção aqui na minha casa ou no meu escritório, quem vai me denunciar? Quem viu eu quebrar isso aí? Quem vai provar que eu quebrei essa proteção? Sabemos que de cada 10 Windows, 7 são piratas. Abra os classificados dos grandes jornais e verá anúncio de programas piratas a R$10 o CD. Não seria fácil ver pelo telefone o dono da linha obter um mandato e apreender o material? Daria até para fazer a prisão em flagrante no ato da entrega. Fazer o pedido, quando a pessoa fosse entregar, pronto, prender o entregador, dali ia chegar ao pirata. E o único caso de prisão que soubemos foi de um rapaz que vendia músicas piratas pela internet. Ele montou uma espécie de clube, onde as pessoas encomendavam CDs com determinado tipo de música, e ele mandava isso aí pelo correio. As gravadoras se sentiram incomodadas e realmente correram atrás, mas foi o único caso. Né? A gente vê isso sendo feito direto e não se ouviu mais falar nesse tipo de prisão. Os anúncios continuam sendo publicados diariamente e os CDs piratas continuam sendo vendidos nas bancas dos ambulantes. Qualquer capital que você chegar aí tem aquele barraqueiro lá vendendo CD pirata, de tudo quanto é tipo. Os poucos casos de cracking que têm dado cadeia são os que envolvem transferência bancária. Aí, a Polícia Federal toma a frente. Todos os outros a Polícia Federal não toma a frente. Por exemplo, se você fizer uma compra na internet e a pessoa não enviar para você o produto, a Polícia Federal não se mete com isso. Isso aí é relação de consumo, existe o PROCON. Se houver a suspeita de estelionato, aí vai para a delegacia. Só que a delegacia tem a jurisdição local. Se você comprou, você está no Amazonas, comprou lá no Rio Grande do Sul, tem que acionar a delegacia do Rio Grande do Sul. Então é uma dor de cabeça tremenda, porque as delegacias elas têm jurisdição, elas não podem sair atuando em qualquer estado do Brasil. É para isso que existe a Polícia Federal. E a situação que nós estamos vivenciando é essa. Nós temos na internet um mundo sem fronteira e nós temos a legislação limitando a ação de cada órgão da polícia. É por isso que eu digo que a punição de crime de informática é muito difícil. Agora, para que nossos alunos não cometam crimes aproveitando-se da impunidade, colocamos à disposição dos alunos VIP um servidor completo para a prática de invasão e quebra de senhas remotas. Dessa forma, você não vai precisar ficar preocupado em invadir um computador e estar correndo um risco aí de estar cometendo um crime. Mesmo que não tenha o risco de ser punido, não deixa de estar cometendo um crime. Então nós estamos disponibilizando um servidor que é nosso, que você vai ter a autorização para fazer a invasão. E com isso você vai colocar em prática o que você está vendo no curso, sem incomodar ninguém, sem infringir qualquer tipo de lei. Já para a prática de quebra de senhas de e-mail, você mesmo pode abrir uma conta no provedor e depois praticar nessa conta. Sendo uma conta sua, não haverá problema. A prática de quebra da senha de arquivos, como por exemplo arquivos do Word, do Excel e outros mais, você mesmo pode criar. Você abre lá o Word, salva o arquivo com senha, inclusive nesse modo nós vamos ver como faz isso, e depois você tenta quebrar. Quer dizer, então há como praticar sem interferir na legislação, sem correr o risco de ser acusado de estar cometendo crime. Por que é tão fácil quebrar uma senha? Quebrar uma senha é algo relativamente fácil, embora possa ser bastante demorado. Quer dizer, não é porque a tarefa seja fácil que ela não é demorada.
Uma maratona é razoavelmente fácil, porque a única coisa que se faz ali é correr. Não é isso? Só correr. Agora, o difícil da maratona é correr durante o tempo que a maratona exige, na velocidade que a maratona exige. É aí que há a necessidade de um determinado preparo. Mas o correr, todo mundo corre, né? O problema é esse aí que eu estou falando. É fácil, porém a quebra de senha pode ser um processo demorado. O tempo entre a primeira tentativa e o sucesso, ou seja, você tentou e daqui a, vamos dizer, um certo tempo você conseguiu obter a senha. O tempo entre a primeira tentativa e o sucesso depende de vários fatores, o que inclui a sua competência no uso do raciocínio. Não é só a ferramenta que vai quebrar a senha, não. O potencial do seu dicionário. Nós vamos ver que dicionário é esse, como fazê-lo, ainda nesse módulo. A qualidade das suas ferramentas e capacidade de processamento da sua máquina. Ou seja, tem casos que o processador, ele é quem vai fazer o trabalho pesado de quebra de senha. Então, se você tiver uma máquina com processamento muito baixo, como por exemplo, uma máquina com 500 MHz, ou pegar um Pentium 100 já aposentado e colocar para quebrar senha, ele vai demorar muito mais do que um Pentium 4 para chegar ao resultado. A facilidade está no processo. O sucesso está nesse conjunto que eu falei. O fracasso está na falta de preparo ou de persistência. Então, há caso que a pessoa me envia um e-mail reclamando que ficou meia hora tentando quebrar uma senha e não conseguiu. Ora, é pouco tempo. Dependendo da senha, você vai levar até alguns dias, né? Então, são vários fatores que vão determinar quanto tempo você vai levar para quebrar uma senha. Lembre-se que a mente humana bolou o sistema de proteção. Nada mais lógico do que outra mente humana para descobrir como quebrar essa proteção. O homem não é maior que o homem. Não subestime sua capacidade e nem superestime a capacidade dos outros.